Glória ao nome do Senhor Jesus. João capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa era a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, que nada se perca. Assim o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo, estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos. Tendo estes partido sozinhos, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Até o versículo 36. João capítulo 6 nos fala de milagres, ensinamento e relacionamento. Esses 3 temas eu gostaria de falar deles de maneira interligada. O capítulo 6 começa com um dos milagres mais extraordinários que Jesus fez, que inclusive os 4 evangelhos falam dele, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagre este tão interessante que Jesus fez 2 vezes. Mas
o texto ressalta o milagre de Jesus, como em toda a palavra de Deus ressalta os milagres de Deus, com o propósito que a gente perceba, veja e reconheça que o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus tem toda a autoridade, que o nosso Deus é um Deus de graça, e por isso Ele opera milagres. Os milagres de Deus sinalizam o seu poder, sinalizam a sua graça, sinalizam que Ele criou todas as coisas, e Ele intervém na terra, Ele intervém no homem, nada é impossível para Deus. Deus é um Deus de milagres. Deus fez milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus fez milagres na história da humanidade, Deus faz milagres hoje. O nosso Deus é todo poderoso. Porém, Jesus não apenas fazia milagres, Ele queria ensinar através dos milagres, e esse é o segundo tema que a gente precisa interligar. Milagres são manifestações do poder e da bondade de Deus, e da graça de Deus, mas ensinamentos é aquilo que Deus quer realmente compartilhar conosco, para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos moldar, para nos transformar. Milagre não muda caráter. Há muitas pessoas que viram os milagres no deserto e o coração daquela geração continuou obstinado. A multidão que estava ao redor de Jesus, em João capítulo 6, eles viram os milagres, viram Jesus, mas o coração deles não foi transformado. Ou seja, Jesus queria ensiná-los e não apenas trazer manifestações de poder, resolver ou suprir necessidades deles. Jesus queria ensiná-los, Jesus queria transformá-los. E nós precisamos, amado, crer nos milagres, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, aprender com Ele. Há muitas pessoas que amam mais o poder de Deus do que o caráter de Deus. Eles buscam mais o que Deus pode fazer do que conhecer a Deus, do que conhecer a pessoa de Deus. E aqui no capítulo 6, Jesus ele opera um milagre, Jesus ele traz ensinamento, mas o terceiro tema interligado que a gente quer compartilhar é que Jesus sempre nos chama para um relacionamento. Todo milagre que Deus faz, manifesta o poder, a graça. Todo milagre que Deus faz, Ele quer nos ensinar preciosas lições para nos transformar. Mas todo milagre que Deus faz é um chamado, é um convite para que o homem tenha uma aliança com Ele, para que o homem o conheça, para que o homem ande em sua presença. Você pode receber cura, milagres, e até você pode orar e Deus fazer algo poderoso através da oração que você fez. Mas o chamado principal de Deus é de comunhão com Ele, é relacionamento com Ele, é amá-lo, é andar na sua presença. João capítulo 6 nos fala desses três temas. Eu queria então, com os irmãos, mergulhar um pouco, primeiro, nos dois milagres que Jesus fez em João capítulo 6. Primeiro milagre, multiplicação dos pães. Eles estavam ali no monte, provavelmente nas colinas de Golã, hoje que é próximo ali da Síria, e Jesus via aquela multidão. Os outros evangelhos mostram que Jesus olhou a multidão, se compadeceu, porque elas estavam o dia inteiro ali. O texto fala de 5.000 pessoas, mas os irmãos devem lembrar que só os homens eram contados. Provavelmente tinham mais de 15.000 pessoas ali, o dia inteiro ouvindo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles, porque eles estavam como ovelhas sem pastor, eles estavam famintos. E aí, olha que conversa interessante, diz o texto que Jesus, ele pergunta para um dos seus discípulos, versículo de número 6, ou melhor, no versículo número 5, Jesus ergueu os olhos, viu a multidão e disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Filipe era daquela região de Tiberíades, então era bem próprio Jesus perguntar a ele: onde a gente pode comprar pão? E Filipe logo responde: nem 200 denários dava para alimentar esse povo todo. Um denário era o pagamento do trabalho de um dia, para alimentar uma família durante um dia. 200 denários não chegaria perto. Então Jesus aqui pergunta para Filipe, porque Jesus queria ensiná-los. Primeiro, Jesus queria ensiná-los a se compadecer das pessoas que estão perto da gente e que estão com fome, que estão às vezes necessitadas do pão, do alimento, e também estão necessitadas do pão da vida, que é Ele. Jesus queria nos ensinar aqui nesse milagre, irmãos. Nós precisamos olhar para quem está perto da gente, que tem necessidade, porque às vezes a gente só olha para as nossas próprias necessidades. Às vezes a gente quer
que Jesus supra as nossas, mas não se preocupa com os demais. Compaixão, Jesus mostra compaixão. Segundo, Jesus também, nesse milagre da multiplicação dos pães, Jesus nos ensina a agradecer ao Pai pelo que nós temos. Eles não tinham nada, mas Filipe disse assim: olha, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí, alguns acreditam que esse rapaz pode ser um jovem, talvez a mãe colocou aquele lanchinho para ele levar, você vai ficar lá o dia todo ouvindo Jesus, leva alguma coisa para você comer. E o texto diz, irmãos, que Jesus pegou os pães, no versículo 11, olha que interessante, tendo dado graças. Irmãos, era tão pouco. João, na verdade, falam que eram 2 peixinhos, o outro evangelho fala que eram 3. O que é interessante é que Jesus dá graças pelo pouco. Você quer experimentar os milagres de Deus, amado? Nós precisamos dar graças pelo que temos. Nós precisamos dar graças quando temos pouco. Nós precisamos manter um coração grato. Os discípulos falaram: o que é isso? É tão pouco. Às vezes aquilo que você tem, você está desprezando. Você precisa pedir a Deus gratidão e louvar a Deus pelo que você tem, porque quando você é grato pelo que você tem, você está abrindo seu coração para que Deus multiplique. E não apenas isso, Filipe colocou nas mãos de Jesus o que ele tinha. Nós precisamos colocar nas mãos de Jesus o que nós temos, entregar para ele. Esse milagre nos ensina a confiar no Senhor, a agradecer ao Senhor. E aí Jesus faz algo interessante, né? Jesus fala no versículo 11, que depois que ele deu graças, ele parte o pão e distribui entre todos. Mas a ordem que Jesus deu no versículo 10, ela é muito significativa. Jesus fala: faça com que todos se assentem no chão. O outro evangelho diz que ele mandou separar em pequenos grupos, ou seja, Jesus os organiza. Esse milagre nos ensina algo tremendo. Deus quer operar milagres na nossa vida, mas Ele nos chama também a nos organizarmos, a organizar a nossa vida, colocar as coisas em ordem. É uma maneira que nós também temos de nos preparar para os milagres de Deus. Às vezes a nossa vida está toda desorganizada, e a gente está esperando que Deus faça um milagre, que Deus coloque tudo no lugar, e Deus está esperando que a gente coloque as coisas no lugar, para que Ele multiplique, para que Ele faça transbordar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Imagina se Jesus multiplicasse os pães, aquela multidão podia até dar confusão. Eles são divididos, organizados, e diz o texto que eles comeram e se fartaram, ficaram satisfeitos. Isso é muito importante, porque isso nos mostra mais um aspecto do milagre de Deus. Deus sempre tem o suficiente para nos abastecer, para nos saciar e para sobrar. Deus sempre vai nos dar o suficiente para nós e ainda vai nos dar para compartilhar com outros, porque diz o texto que eles ficaram satisfeitos. No versículo 13 diz que depois eles encheram 12 cestos de pedaços do que sobrou, depois que todos tinham comido. E aí mais um aspecto desse milagre: Deus vai nos abençoar, mas nunca Deus vai aprovar o desperdício. Por mais que Deus nos abençoe e multiplique o favor na nossa vida, nós não devemos nunca desperdiçar, nem alimento, nem recursos, nem o nosso tempo. Nós devemos ser sábios, mordomos e administradores do que Deus faz na nossa vida. Há pessoas que elas experimentam milagres, mas elas desperdiçam depois muito daquilo que Deus deu a elas. O milagre da multiplicação dos pães, ele é maravilhoso, mas o ensinamento principal de Jesus está a partir do versículo 15. No versículo 14, diz que quando as pessoas viram esse sinal, eles falaram: ele é o profeta. E no versículo 15, diz que eles estavam com a intenção de fazer Jesus rei. E qualquer pessoa imprudente ao ler esse texto deveria pensar: que coisa maravilhosa, esse povo aqui, que fé maravilhosa. Eles creram tanto em Jesus, que eles queriam levantar Jesus para se tornar o rei daquela nação, o rei que ia vencer o Império Romano, o rei que ia dar a ele todos os recursos que eles precisavam, o rei que ia livrá-los dos impostos altos e pesados que eles pagavam. Ou seja, eles imaginaram que Jesus seria um rei nos moldes humanos.
um rei para suprir as necessidades materiais, as necessidades pessoais, individuais. E o que o texto diz que Jesus fez? Se retirou deles, porque esse não era o plano de Deus para Jesus. O plano de Deus para Jesus é que ele seja o rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas o rei, que o reino dele não é visível, o reino dele é no nosso coração. O reino dele não é material, o reino dele é espiritual. O reino dele não é para satisfazer o ego do homem, o reino dele é para que a vontade de Deus se manifeste na vida humana e em toda a terra. O reino dele não é para que as coisas da terra sejam prioridade na nossa vida, o reino dele é para trazer o céu para a terra. Amado, essa revelação de quem Jesus é e do propósito dele, demorou muito para os próprios apóstolos entenderem. Esta revelação que Jesus, que o reino dele é um reino espiritual e não material, não entrou no coração dos judeus, que por isso endureceram o coração contra Jesus. Esta revelação da essência do que é o reino de Deus é a maior dificuldade da igreja na história, porque de maneira às vezes sutil, nós começamos a esperar que Jesus se torne o rei político, o rei nos moldes humanos, um rei que vai resolver e satisfazer os nossos anseios mais egoístas. Amado, Jesus é o rei, mas ele é o rei que vai estabelecer o governo em nosso coração, vai transformar a nossa vida de dentro para fora. A maior necessidade sua e minha não é de pão, de dinheiro ou de prazeres deste mundo. A nossa maior necessidade é de andar na presença de Deus, é de conhecer a Deus, é de amar a Deus, é manter os olhos em Jesus. E se nós andarmos nele, nada nessa terra vai nos distrair da vida dele. Se nós olharmos para ele, as lutas dessa vida não vão nos desanimar e as bênçãos dessa vida não vão nos distrair, porque ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Ele nos dá identidade, a presença dele nos dá missão, a presença dele nos dá propósito. Amado, o povo queria fazer de Jesus um rei político, e às vezes eu desconfio que nós somos tentados a isso, achar que ele vai resolver todos os nossos problemas. Não, ele é tudo que nós precisamos. Jesus não é um acessório para a sua vida e para a minha. Jesus é tudo. Se ele não for tudo, ele não será nada. O texto mostra que Jesus então se retirou sozinho mais uma vez para o monte, João 6, versículo 15, e aí no versículo 16 em diante nos mostra mais um milagre de Jesus, que foi quando Jesus andou sobre as águas. Jesus fala para os discípulos o seguinte, no versículo 16, Jesus falou: olha, vão para o mar, vão que eu vou depois. Já estava escuro, e eles foram na frente, eles não entenderam nada, o mar ficou agitado. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, vão falar que Jesus meio que os impeliu: podem ir, vai na frente. E de repente, naquela madrugada, no meio daquele vento forte, o texto diz que Jesus andou sobre as águas e se aproximou do barco. Versículo 19, e diz que eles ficaram com medo, como nós ficaríamos. Uma pessoa andando sobre as águas, qualquer horário do dia a gente já acharia a coisa mais estranha do mundo, mas de madrugada eles acharam que era um fantasma. E Jesus aqui opera essa maravilha, esse milagre, mas para ensiná-los um princípio. Jesus fala: não tenham medo, sou eu. O que Jesus está dizendo para você e para mim é: no meio das tempestades da vida, eu estou do seu lado, então você não precisa ter medo. Eu estou com você, por isso não tenha medo. Confie que eu estou aqui. É isso que Jesus está mostrando, que ele tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre os ventos. Se ele está ao teu lado e ao meu lado, não tenha medo, ainda que os ventos pareçam extremamente ameaçadores. O versículo 20 diz isso, João 6,20. Sou eu, não tenham medo. E eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando a gente confia no Senhor, a alegria do Senhor volta, a paz do Senhor volta, e logo a gente consegue retomar o nosso propósito, realinhar
a nossa vida. Medo, a ansiedade vão nos distraindo, vão nos confundindo, vão roubando a paz. Mas quando nós reconhecemos Jesus está neste barco, nós vamos descansar nele. E a partir disso, nós vamos apenas fazer um comentário breve. No versículo 22 em diante, a multidão vai atrás de Jesus. Parece até que essa multidão estava muito convertida, né, irmãos? Porque eles queriam ir atrás de Jesus. Você lendo parece assim, que maravilha, essa multidão amava Jesus, eles queriam Jesus, era um movimento de Jesus. Cuidado, nós podemos ir atrás de Jesus com a motivação errada. Nós podemos estar muito eufóricos com coisas que falam de Jesus, do nome dele, mas não por quem ele é. E a partir do verso 22, isso vai ficar bem claro. O capítulo 6 de João é uma grande chave espiritual para a gente entender que ele é o Filho de Deus, e como que nós podemos estar descaracterizando, despersonalizando Jesus de quem realmente ele é. Às vezes podemos construir uma imagem falsa de Jesus e vir à igreja e até orar muito e ler a Bíblia, mas esperando que ele seja o que nós queremos que ele seja. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, e quando a gente o conhece verdadeiramente, nós estamos cumprindo o propósito nosso, que é relacionamento. Milagres são especialidades de Deus. Ensinamento é a maneira que ele vai nos transformando, mas relacionamento, intimidade com ele, é o que realmente nos torna mais semelhante a ele e que nos faz capazes para cumprir o seu propósito. Amanhã nós vamos comentar mais, mas eu quero apenas citar que a multidão chegou perto de Jesus e perguntou a Jesus no versículo 25: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus responde não a pergunta deles. Jesus disse: em verdade eu digo a vocês, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus fala: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou. Jesus está falando: vocês estão vindo atrás de mim, não é porque eu sou, mas é porque vocês comeram, vocês se fartaram, vocês viram as bênçãos que o Pai derramou, e vocês estão vindo por causa das bênçãos. E Jesus diz: não fiquem presos às coisas dessa terra, ao pão que perece, mas trabalhem pela comida para a vida eterna. Trabalhem para que vocês se alimentem daquilo que é eterno, e o que é eterno é Jesus, o que é eterno é o que Jesus nos dá. Amanhã nós continuaremos capítulo 6, falando sobre essa realidade. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela nos esclarece a cada dia, que o nosso chamado principal é para te conhecer, é para um relacionamento, é para uma vida que ama a tua presença, que ama a tua voz, que ama a tua palavra, que tem prazer em fazer a tua vontade. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de milagres. A nossa vida é um milagre diário. Todos os dias o Senhor opera milagres, mas nós queremos te agradecer porque temos te conhecido, e queremos te conhecer cada dia mais, e queremos que outros conheçam o Senhor, através da nossa vida. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor.